Geometria e percepção. Percepção e pontos de vista. Trabalho desenvolvido pelo Grupo Colaborativo de Investigação em Educação Matemática. Objetivos do trabalho: abordar a percepção, analisar a ilusão de ótica, apresentar a representação mental como um componente importante, perceber objetos ou imagens, representar objetos tridimensionais, identificar objetos do espaço, representar objetos nas projeções ortogonais e nas cônicas, escrever as características das projeções percebidas. Começamos então com a capacidade de analisar imagens, tendo como parâmetro o conhecimento do real, a ilusão social. Então, reflita sobre as imagens que vamos apresentar em seguida, identificando o espaço físico das duas situações e compare depois com a descrição no próximo slide. Então, a gente tem essa imagem, é uma caverna, pessoas dentro dessa caverna. Aqui a gente tem um restaurante e pessoas dentro, nesse restaurante fazendo uma alimentação. Percepção da realidade. Então, na primeira imagem, nós temos a alegoria da caverna. Platão nos apresenta a imagem de prisioneiros de uma caverna desde o nascimento, observando apenas sombras projetadas na parede. Essas sombras são para eles a representação da realidade conhecida. Quando um deles sai à luz do mundo exterior, sua percepção da realidade se transforma. Na segunda imagem, temos o episódio representado pelas mídias sociais como sombras digitais. Hoje, muitos vivem imersos nas sombras digitais das redes sociais. Assimilar diferentes perspectivas e fontes é crucial para escapar tanto da caverna, da alegoria da caverna, quanto da caverna virtual. A ilusão de ótica está presente na percepção das imagens. Veja então o que acontece nessas duas imagens. A primeira é muito clara, né? Depende do seu ponto de vista, observando. E aí a segunda, você tem uma discussão, depende também de dois pontos de vista. São 4 ou são 3? Observe agora quantos cubos tem nessa figura. Veja, se a gente centrar a nossa visão em cima da face escura, nós vamos perceber o seguinte, que a gente tem 6 cubos. Se a gente centrar a nossa visão na parte escura da base, nós vamos perceber então que a gente tem 7 cubos. Veja agora essas figuras aqui, olha. Na direção desta flecha, a gente pode observar uma pessoa que, de certa forma, estaria tocando um instrumento. Se nós percebêssemos na direção vertical, a gente ia observar o quê? Um rosto de uma mulher. Aqui, veja, nessa visão vertical, a gente tem o quê? Um cálice. Na visão horizontal, nós teríamos o quê? 2 rostos. Veja agora essas daqui. Nessa, a gente tem a impressão, na primeira figura, que as faixas estão se movimentando. E não é, né? Elas estão no plano. E aí, na outra figura, nós temos o quê? Uma linha amarela que dá a impressão de que aquela que está mais próxima da nossa vista é maior, mas na realidade as duas têm o mesmo tamanho. Aquela outra, dependendo do ponto de vista, podemos ver caravelas, né? Ou então iates, ou então uma ponte e várias nuvens. Mas isso também acontece na arte. Uma delas mais emblemáticas é a tal da curva de Möbius, né? Ela, se você começar a caminhar numa determinada posição da curva, você nunca vai sair da curva e você vai estar sempre em volta dela. Já o logotipo da Meta, de certa forma, ele pega essa questão da sensação de infinito, né?
que simboliza as possibilidades infinitas para os usuários da internet, ou seja, em um espaço infinito localizado no mundo virtual. Esse aqui é um produto do Mark Zuckerberg. Nas formas geométricas, vocês vão observar o seguinte, que aqui a gente tem o triângulo ilusório de Canisa, que apesar de não ter os lados, ele dá sempre a intenção de que a gente tem um triângulo. Já nesse daqui, olha, dá a impressão de que a gente tem um tetraedro. Nesse último aqui, nós temos o que? A percepção de um círculo interno. Vamos agora para o nosso outro objetivo, representação dos objetos do plano. Por que essa preocupação? Porque a visualização é uma habilidade muito importante na geometria, porque ela facilita a interpretação e a compreensão de determinados conceitos geométricos, e também bem como a capacidade de resolução de problemas e construção de provas. Ao visualizar as figuras e suas propriedades, é possível entender a relação entre os elementos geométricos. Isso torna a geometria acessível e intuitiva, ajudando no processo de aprendizagem. Então, veja, no primeiro cubo, aquela face que a gente tem mais escura estaria representando o quê? Um corte a partir da base. Já no cubo B, a gente tem a parte escura representando o quê? Um corte tendo como pontos os lados. A mesma coisa vai acontecer no corte C. Já na figura, dependendo da rotação da figura, vai dar para nós a sensação de que o ângulo formado pelas faces eles podem ser diferentes. Bom, vamos então para o objetivo da representação no plano, né? Então, a gente tem muita necessidade de trabalhar com a geometria representada no plano. Não só a geometria, como também desenhos geométricos ou desenhos de perspectiva. E a partir daí, o ponto de vista é um aspecto importante. Então, a gente estou apresentando aí para vocês 3 projeções. A primeira é do Museu Histórico Nacional, que é numa visão de frente, e depois outras duas que são segundo um determinado ponto de vista, um que estaria no centro do céu e o outro num caminho de árvores. Voltamos então um pouco para as questões conceituais. Então, ponto de vista é o quê? É o lugar onde o observador se situa para ver a cena. Perspectiva é a representação gráfica dessa visão. Sem um ponto de vista definido, não é possível construir uma perspectiva, pois essa depende da projeção visual feita a partir de um ponto específico ou de 2 pontos específicos. A perspectiva pode ser ortogonal ou cônica. Perspectiva ortogonal, o ponto de vista é perpendicular ao objeto. Isso resulta em uma representação onde as dimensões do objeto são mantidas proporcionais, sem distorção. Era aquela figura do Museu Nacional. Perspectiva cônica. Nessa, a profundidade é distorcida com base num ponto de vista escolhido. É um recurso de desenho que utiliza o efeito visual de linhas convergentes para criar a ilusão da tridimensionalidade do espaço e das formas, quando essas são representadas em uma superfície plana, por exemplo, o papel, que é aquele caso da figura do céu, cujo ponto de vista era no céu, e aquele outro aquela figura das árvores, que o ponto de vista era considerado na estrada, no final daquela estrada. Então, só retomando um pouco. Então, a projeção ortogonal, nós temos aqui, ó, à frente de uma casa popular, e aí a gente tem a planta de uma casa, no interior de uma casa também popular, né? Vocês observem que os objetos, que as figuras, elas mantêm a sua proporcionalidade. Então, projeção ortogonal, retomando, é a imagem projetada sobre um plano a partir de uma figura geométrica ou um objeto, sendo a sombra. Observem a primeira figura, em que você tem um corte, e aí a projeção, né?
E aí depois a segunda, onde você tem a projeção de um prisma de base quadrangular, as sombras que ele vai fazer nos planos, e aí a gente também tem que essa projeção é utilizada em cartografia. E aí nós temos aqui a questão da esfera terrestre, né, da Terra, e aí as suas projeções a partir de meridianos e paralelos. Bom, o ponto de vista e plano de visão na perspectiva ortogonal. Então, representar objetos tridimensionais de um plano, o ponto de vista é que define como esse objeto será visto, tá? Ele é essencial para compreender os objetos tridimensionais, como eles podem ser vistos sob diferentes ângulos. O ponto de vista inclui, então, uma visão frontal, olha a primeira figura, uma visão vertical, lateral, e aí também uma visão oblíqua, quando eu estou trabalhando com as perspectivas que são as perspectivas cônicas. Mais uma vez, vista lateral, vista frontal e vista superior. Bom, vamos então agora falar um pouco sobre a perspectiva cônica. Nessa projeção, a profundidade é distorcida com base no ponto de vista escolhido. No caso dessas figuras, eu escolhi figuras que têm dois pontos de vista, ou pontos de fuga. E vocês podem observar que os objetos próximos podem parecer maiores do que os distantes, criando uma sensação de profundidade. Também, uma outra visão seria a projeção distorcida com base num ponto de vista, que de certa forma já até falei anteriormente. Os objetos próximos podem parecer maiores do que distantes, criando a sensação de profundidade. Aqui a gente tem um ponto de vista em cada uma dessas imagens. Em geral, quando nós observamos imagens de figuras, elas são sempre feitas a partir de um ponto de vista. Veja, por exemplo, a Catedral de Brasília, uma visão frontal, depois uma visão em que a gente de dentro, olhando para o teto, uma visão superior. Aí a mesma coisa no ponto de vista da Torre Eiffel. Então a gente tem a frontal, de baixo para cima e numa visão lateral, que eu considerei aqui lateral direito. Pontos de vista no MASP, a primeira é uma visão ortogonal, todas as demais são visões que são o quê? Cônicas, né? Então, a lateral de cima e lateral direito. Ainda a gente tem a perspectiva cônica bem determinada aqui do Museu do MASP, também aqui perspectiva cônica da Catedral e a perspectiva cônica da Torre Eiffel. Essas são as nossas referências bibliográficas: Michel, Linguagem das Imagens, Merleau-Ponty, A Fenomenologia da Percepção, e esses links que estão relacionados com as diferentes imagens que utilizamos nesses slides.